Olá! A recuperação de áreas degradadas e o reflorestamento são essenciais para restaurar ecossistemas, combater a perda da biodiversidade, melhorar a qualidade do solo e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, garantindo assim um futuro mais sustentável. Para tratar deste assunto, conversaremos hoje com a engenheira agrônoma Carolina Rodrigues, especializada em recuperação de áreas degradadas e reflorestamento, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com a engenheira agrônoma Carolina Rodrigues. Olá, Carolina, tudo bom com você? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom, Carolina, antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua experiência e formação profissional. Sim, sou mineira de Muriaé, Minas. Fiz agronomia e engenharia agronômica na Rural do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vim para Petrópolis para trabalhar numa empresa de sementes aqui, que a enchente levou para São Paulo e aí surgiu a minha empresa de consultoria agrícola ambiental. Você vê, foi em 2011, na enchente de 2011, que essa empresa que passou por várias enchentes e aí levou a empresa para São Paulo e com isso eu não pude ir e montei a minha própria empresa. A partir daí eu comecei a trabalhar, até mesmo porque ter uma insegurança dessa área agronômica em Petrópolis, mas eu comecei a trabalhar com consultoria agrícola. Pensa que não, mas aqui tem muito mercado, principalmente na área orgânica, de produção sustentável de alimentos em propriedades. Transformei isso também um pouco para a área urbana, né, do paisagismo mais natural, hortas e pomares nas casas, né, nos condomínios. E aí, quando foi em 2014, surgiu essa demanda, já em 2014, do reflorestamento, de fazer o reflorestamento. Por quê? A gente via muitas áreas degradadas em função, né, dos desastres, né, das catástrofes em Petrópolis. Surgiu também outras oportunidades em Teresópolis, Nova Friburgo, só que de uns 4 anos para cá, a intensidade grande de reflorestamento por compensação. E com isso a gente começou a fazer esse plantio, onde que a gente já chegou a mais de 30 mil mudas. E no ano de novembro para cá, a gente plantou mais de 4 mil mudas. Tá difícil? Tá, porque a seca tá muito difícil, mas essa experiência com reflorestamento eu não quero ficar sem, porque virou um desafio e uma meta, entendeu? Então a gente está levando isso. Eu acho que a questão das mudanças, né, por mais que talvez algumas pessoas ainda neguem, mas não dá para negar que a gente está tendo algumas mudanças de temperatura no nosso dia a dia, né? Por mais que fale, mudanças climáticas não existem, mas a questão da seca, chuva mais intensa, uma temperatura mais alta, a mudança do regime de chuvas. Então, para mim, isso é visível, né? Acho que é perceptível para todo mundo. Muito. E eu acho que é isso que daí acaba representando esses desafios, né, Carolina? Sim. E você falou aí desses mais de 4 mil mudas que vocês plantaram, né, agora recentemente. Fala um pouquinho, o que representa esse plantio de mudas nativas da Mata Atlântica em Petrópolis? E por que esse local, né, foi escolhido para esse plantio? Certo. A importância do plantio em Petrópolis é justamente a gente arborizar o que é necessário, principalmente mediante as queimadas. Então, como que surgiu essa vinda de áreas para mim? Com os clientes que foram surgindo no sentido de fazer um paisagismo ou uma outorga de água, qualquer tipo na parte ambiental ou agrícola, eu perguntava: você tem alguma área na sua propriedade que você interessa reflorestar? Cara, eu tenho lá em cima, no morro, que pegou fogo, ou então que eu vou tirar meu gado, eu gostaria de reflorestar. E essa área que ele cedia não deixava de ser dele, muito pelo contrário, valoriza a propriedade dele, porém ele cede e não pode tirar a floresta depois. Essa área vai para um banco de áreas.
né, interno da minha empresa. E aí eu fiz um banco de áreas de 1 milhão de metros quadrados em Petrópolis. E até mostrei para os órgãos ambientais, olha, eu tenho essa quantidade de área, vamos reflorestar. E aí os órgãos ambientais começaram a solicitar a compensação ambiental mediante uma construção, mediante até mesmo um termo de ajustamento de conduta para reflorestar. E aí eu ofereço essa área, faço o projeto de reflorestamento, o órgão ambiental confere através de visita técnica e do polígono que essa área vai ser permitida por reflorestamento. A gente refloresta e vai ficar por 4 anos cuidando dessa área, dessas mudinhas pequenininhas. Porém, de novembro para cá, por que intensificou? Porque a gente botou na época de chuva. Vamos plantar na época de chuva. A gente tinha um prazo para plantar, vamos começar em novembro para cá. Só que a gente caiu do cavalo. Cadê a chuva? Não teve chuva. E aí, o que está acontecendo? Onera todo o projeto, vamos supor, numa área de queimada em Secretário, que teve uma queimada, a gente fez a visita lá, uma área que a gente vai plantar lá 1.000 mudas. A gente tem que subir com caixa d'água. Vai subir com caixa d'água, com bomba, porque está perdendo muitas mudas. Então, durante esses 4 anos, além de eu cuidar delas no coroamento, na formiga, olhar, eu vou ter que repor mudas, entendeu? E eu tenho que repor porque o requerente que precisa desse reflorestamento para compensar algum dano ou algum corte de árvore, ele precisa quitar essa floresta durante 4 anos. É mostrar para o órgão ambiental que, olha, meu compromisso está pago e eu sou responsável técnica por esse plantio. Só que o desafio é muito grande, eu nunca passei por isso. São 14 anos de empresa e de 4 meses para cá foi mais intenso, mas eu tenho sentido essa diferença de uns 2 anos para cá com mais intensidade, onde que não tem água nem na seca e muito menos no verão, que a gente espera a chuva. Eu estava vendo uma reportagem ontem, até o pessoal de grandes culturas, soja, né? Eles falam a estiagem está muito alta agora, na época de chuva. De chuva. Eu também, curiosamente, estava vendo isso ontem, né? Dezembro foi um mês de chuvas intensas, pelo menos aqui em São Paulo, então teve bastante chuva, mas janeiro, fevereiro e março estão abaixo da expectativa, né? E é um período de chuva, porque agora a gente vai começar um período mais de seca. Então, o que esperar para esse período de seca? E a gente ainda vê muito, assim, extrapolando um pouco sobre o assunto que a gente está conversando, até em termos de política pública, a gente vê muito pouca ação do poder público nesse sentido. Porque já era para começar um programa de redução, né, do uso da água e conscientização desse uso. Porque senão, lá no fim do inverno, vai faltar água. Então, se a gente não começar agora, né, certamente no final do ano a gente vai estar com problema se essas chuvas não acontecerem. Então, com certeza, porque eu não penso nem assim, lógico que a gente fica preocupado com a estiagem desse ano, mas e a do ano que vem? Então, se não começa com esse programa, com essa conscientização, com essa redução do uso, com a educação ambiental, com as explicações, porque aí a gente vai ter uma crise, aí a gente vai participar realmente da crise na prática. E assim, né, você está mencionando a questão do acompanhamento de áreas reflorestadas, realmente é um desafio, porque 4 anos para você ter aí uma floresta que já não é nem uma floresta, né, mas você tem uma vegetação que se sustenta por conta da questão da chuva, nutrientes, a formiga já não impacta tanto. É muito tempo, né, Carolina? E são muitos fatores. Acho que só quem está na área do reflorestamento, do replantio, que sabe quais são esses desafios, né? Porque às vezes você tem a área que não está prevista, mas de repente é uma área mais suscetível à inundação e daí aquela vegetação não vai, ou então é uma área que realmente é muito seca e a vegetação também não vai, é muita formiga, às vezes é gado que invade, 1000 coisas
que fogem, às vezes, Exatamente. de uma lógica, né, prevista ali num primeiro momento, e que realmente essa manutenção em por 4 anos é uma manutenção difícil, e ainda mais numa situação dessa, onde você espera fazer determinado plantio numa época de chuva, ou então espera que nessa época de chuva você vai ter um sossego um pouco maior, e não tem, porque não tem chuva, né? Então, é um pouco do que você estava trazendo. Aqui em Petrópolis, na região serrana, eu e minha equipe, a gente fica dividido em chove, vai molhar nossas plantinhas, mas chove muito, a gente tem medo do alagamento e do desabamento. Então, a gente fica nesse meio, né? Mas a gente está tendo que levar tambores lá para cima. Tem muita área de topo de morro, que eu acho muito importante reflorestar. E aqui na região teve muita queimada nessa área de topo de morro. Então, a gente está com 2 áreas em secretários com topo de morro, que a gente reflorestou. E no carnaval simplesmente entraram os bois na área. Ninguém viu, porque estava no carnaval, né? E aí a gente foi lá quantificar, foram 300 mudas, mas meu fornecedor de mudas ajuda, eu coloco uma mão de obra que a gente vai conseguir trabalhar lá para poder repor, vamos continuar o reflorestamento depois, repõe, porque a gente tem 4 anos para trabalhar em cima disso, porém não pode demorar, porque a gente, quando a gente está plantando, a gente pensa assim, meu Deus, vai surgir uma floresta. Surge, porque eu já quitei alguns reflorestamentos aqui. Mas é um desafio. São muitas coisas que podem acontecer e que a gente tem que ficar em cima durante, principalmente, esses 4 anos. E o proprietário, ele ajuda a gente com os olhos, né? Ah, Carol, tá com formiga, ou então, né, tá secando, mas a manutenção lá tem que ser semanalmente no início, mensalmente um pouquinho depois, e assim vai, até dar 4 anos. Tá. E já que a gente está falando de desafio, né? Algum outro desafio que vocês encontraram aí na realização desse trabalho? A gente acabou não falando de queimadas. Eu não sei se vocês vivenciam isso, porque, né, às vezes é o que você falou, na época da chuva, se tivesse chovendo, o perigo talvez é grande quantidade de água. Na seca, você tem a interferência de queimada, que muitas vezes é realizada fora, esse fogo se estende por conta de vento e tudo mais. Conta um pouquinho mais aí desses outros desafios que, de repente, a gente não tenha comentado. Então, tem algumas áreas que a gente já reflorestou em função de áreas já de queimadas, é um solo diferenciado, principalmente se a gente for reflorestar logo depois da queimada, um solo mais seco. As pessoas acham que após a queimada o solo está mais nutritivo, com potássio, com cinza. Não, por quê? Porque queima todos os nutrientes e os micro-organismos que decompõem o solo para poder formar matéria orgânica. Então, assim, falta nutriente nesse solo, não adianta achar, vou queimar para tirar o mato e vai ser fácil depois. Não, é 1000 vezes pior. Então, é um desafio maior em nutrição desse solo após queimada. E aí, a gente não teve, né, graças a Deus, e a tecnologia também, e a nossa insistência do acero. O que é o acero? Em torno do reflorestamento, você fazer uma faixa de capina retirada completamente do mato. Aqui, essa faixa, ela é permitida até com 3 metros, a gente tem feito com 6 metros. Corre o risco de o fogo pular? Corre, mas como são mudas pequenas, não são árvores ainda grandes, a copa da árvore não se encontra, então é mais difícil do fogo pular da área do lado para a área do reflorestamento. Mas acontece, entendeu? Já acontece em topo de morro, tipo um balão cai no meio do reflorestamento, ou um incêndio provocado mesmo. O reflorestamento em beira de BR, né, de estrada, a gente tem que ter muito cuidado. O acero é bem na beirada, porque as pessoas jogam guimba de cigarro, né, essas coisas assim. Então, e perde. E às vezes, né, só fazendo um alerta, né, Carolina? Às vezes não é só a bituca do cigarro, às vezes é aquela embalagem, né, é o plástico, é a embalagem do salgadinho, é qualquer material
que, mediante o sol e o calor, possa ser um elemento combustível. E as pessoas, né, infelizmente, nem todo mundo tem a cultura de que você tem alguma embalagem, alguma coisa de lixo no veículo, você deixa ali para jogar numa lixeira. Né? As pessoas ainda jogam pela janela do carro, como se, de repente, alguém vai resolver o meu problema do lixo, né? Mas que o lixo não fique comigo. Então, esse realmente é um problema. E é um problema por conta do alto índice de incêndios provocados, principalmente em estrada, e que prejudicam trabalhos como esse que você vem desenvolvendo, né? Prejudica o meio ambiente, prejudica os animais. Então, tem uma série de consequências que muitas vezes as pessoas não se atêm para essas questões. Com certeza. E às vezes um ato de irresponsabilidade ou de falta de educação ambiental, vou jogar aqui rapidinho, não estou na cidade, eu estou na estrada, a consequência vai ser grande, porque às vezes as pessoas não acreditam que aqui tem combustão natural, a umidade, mas hoje, do jeito que está a nossa crise climática com falta de água e umidade, a nossa umidade está muito baixa. Então pega fogo sim, entendeu? Pega fogo. Então tem que ter esse cuidado com o lixo, não jogar também a guima de cigarro na estrada, e também acontece do fogo provocado, né? Você vê a maldade do ser humano, entendeu? Em botar fogo num carro para pegar o seguro e pegar fogo na floresta inteira, entendeu? Outra coisa também que suspeitou aqui nessa área que a gente foi, que é uma suspeita, não foi investigado, foi fios de rede elétrica desencapado. Então, não foi raio, não no fio, no poste não explodiu, não. Uma árvore que estava debaixo do poste, porque na área rural coloca muito desses postes, né? Uhum. E aí pode ser que seja desencapado o fio. Um galho de árvore que cresceu durante anos, chegou numa época que coincidiu com a época de seca, o galho encostou no fio, o fio deu faísca, pegou fogo na fazenda inteira. Do morro até o outro morro, que é esse que a gente está reflorestando agora. Então, assim, as coisas acontecem, e só depois que a gente toma conta da situação e vê o estrago que foi, né? E aí gás carbônico jogado na atmosfera, a árvore demorou 20 anos para crescer, para poder, nesse período, fazer o trabalho dela de captação de gás carbônico, e aí a gente não entende isso, entendeu? As pessoas não entendem isso desse trabalho. Corta árvores, desmatamento. Então, assim, eu acho que realmente as pessoas têm que se conscientizar. Você falou de não ter um plano ou um programa do governo para poder conscientizar, mas eu acho que é falado pouco também, sabe? Eu acho que tem que estar falando, mas tem que ser falado mais. Sabe? Igual o seu programa é sobre meio ambiente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais, sabe? Mais horários, mais programas, mais sobre o assunto. E parabéns pelo seu trabalho aí de divulgação, mas a conscientização tem que ser geral, né? Obrigada, Carolina. E você sabe, né, que eu acho assim, é só quem trabalha com a área rural, principalmente, né, nessa questão do fogo, eu acho que sabe dos impactos. Eu trabalho bastante com um produtor rural e é o que você falou, né, às vezes o veículo, você tem um canavial, o veículo é colocado ali no meio do canavial, acabou, né, acabou a cultura, acabou a PP, e daí a hora que você vê, você consegue fazer pouco. E daí você tem a atuação do CETESB, você tem Ministério Público, além da questão do reflorestamento, da perda do seu trabalho, né? Então, assim, é o meio ambiente que perde, é o produtor rural que perde, aquele proprietário que perde. Eu tenho um outro caso que eu estou atuando já faz um tempo, que é algo assim que até não é que é esquisito, mas você fala assim, gente, não é possível, né? Eles estão tentando um reflorestamento, eles já estão, acho que, no segundo ou terceiro plantio de uma área que, por algumas razões, já tiveram 2 ou 3 grandes incêndios, que perdeu tudo, e daí você começa tudo de novo. E é um TAC com o Ministério Público. Então, daí chega uma hora que até o Ministério Público fala assim, tá, mas e aí? E como que é a terceira vez que está acontecendo esse incêndio na área? Né? Você não está... Que negócio é esse? Então, Nossa. é uma coisa que a gente está há 10 anos tentando cumprir com o Ministério Público e não consegue finalizar.
Porque não é que pegou fogo na área inteira, mas você tem trechos e que você tem uma Sim. obrigação legal de cumprir. E uma hora é o incêndio X que aconteceu, outra hora é um raio que caiu, outra hora. Sabe que você falou assim, e aí? O que eu vou justificar, né? E não é que você falou, é negligência, falta de vontade, falta de investimento, falta de coisa. Não, não é. São realmente fatores ali externos, alheios à vontade daquele proprietário e que está impactando diretamente no bolso do proprietário, né? Obrigações que ele já cumpriu, além do prejuízo ao meio ambiente. Então, são coisas que, se contar, ninguém acredita, né? E eu acho que as pessoas que causam um incêndio provocado, né, proposital, elas não têm dimensão da onde que eles vão parar, sabe? Aqui na área, em toda a área, né, tem as áreas de proteção ambiental, no Pantanal, toda aquela questão dos animais sendo queimados com as patinhas, não tem noção do que vai, ou tem, não sei, porque faz de propósito, mas é assim, do tamanho do que o fogo espalha, que o vento leva e que não tem controle, é muito rápido, sabe? Vou te contar uma história, tinha uma obra numa área até autorizada, onde que atrás dessa obra tinha várias árvores, mas respeitou as árvores, tudo direitinho. Só que uma pessoa estava, um profissional, não foi culpa dele, ele estava fazendo com maçarico na laje. Sabe quando faz a laje lá com maçarico? Sim. Levantou um maçarico e pegou fogo. Só que não pegou fogo numa árvore. Pegou fogo em toda a encosta que foi para trás do condomínio. Então, assim, as pessoas corriam para ajudar a apagar, tem brigada de incêndio, tem, mas por mais que tenha profissionais que chegaram os profissionais capacitados, não dá tempo. Não vai pegar pouca coisa, vai pegar muita coisa. Então, tem esses acidentes, tem também as questões provocadas, igual você falou de colocar o fogo no canavial. Gente, vai pegar fogo no canavial inteiro. E também tem as questões, né, dos raios, que não são provocados, são involuntários, a gente não tem controle, mas é um desafio muito grande. Assim, não vamos desistir, porque eu penso assim, tanta gente destruindo, tem que ter gente construindo. Então, a gente ajuda a natureza a se construir, se reconstruir, se recompor. Então, esse meu trabalho, eu tenho muito prazer de fazer, mas é muito desafiador. Muito. Esse período de janeiro para cá, a gente pensava assim, meu Deus, vamos perder todas as mudas. Mas aí a gente deve ter perdido aí uns 20% dos 4 mil, nós vamos repor, né? Eu acho que a gente tem que repor aos poucos, porque eu tenho que continuar completando a área. Então, à medida que já vai começar a manutenção, tem que começar a repor, observando o local e levar água. Não tem como não levar água na expectativa de que vai chover, porque tem a previsão que vai chover e não chove. Sim. E, Carolina, um outro desafio que eu acho que vocês enfrentam no dia a dia é a questão do controle de espécies invasoras, né? Porque todo mundo, assim, a princípio, quem também não está acostumado com as questões de reflorestamento, acha, posso plantar qualquer coisa e só controlo. Não, não é. Né? Você tem que ver qual que é o tipo de espécie e tem que ter esse controle com, de repente, algumas espécies que poderiam matar essas que vocês plantaram, né? Que é o que a gente chama de espécie invasora. Como que vocês fazem isso, né? Conta um pouquinho como que é esse controle dessa espécie invasora não ameaçar o crescimento das mudas que foram escolhidas ali para o local para o crescimento. Essas mudas, elas são mudas da Mata Atlântica ou da região, né, que vai fazer o plantio, além de entender, agora a gente está com outro desafio de ainda ter um mínimo de espécies diferentes, porque você tem que ter diversidade, mas dentro dessas espécies diferentes, você tem que ainda verificar quais são as mais resistentes ao calor. Ao calor, à falta de água, à seca, ainda temos que pensar nisso. Então, depois dessa escolha, agora que também é um novo desafio, a gente, antes de plantar, determinando a área, cercando a área, verificando que naquela área dá para plantar o número de mudas determinado, né, pelo órgão ambiental ou pelo Ministério Público, você faz a primeira roçada, que é uma roçada bem baixa, retirando toda a erva invasora, entendeu?
quer dizer, cortando a erva invasora, porque a gente não expõe o solo, não pode. Hoje em dia, até na agricultura, né, eles estão fazendo plantio direto, eles não estão agora revolvendo tanto o solo, só em alguns casos. Porque você, quando revolve o solo e expõe o solo, você resseca o solo. E aí, com isso, você também prejudica a parte microbiológica do solo. Então, a gente Dos não nutrientes, expõe. né? Isso, dos nutrientes. Então, a gente roça bem baixinho, e aí começa a fazer a marcação aonde que vai ser os berços, né, as covas. E ali, com o perfurador, com a cavadeira, você faz a cova e coroa em volta. 1 metro, mais ou menos, 60 centímetros em volta. Ou seja, em volta da muda você expõe só até plantar. Aí você planta a muda. Nesse coroamento, você mantém baixinho para essa invasora não competir com a muda, porque está muito pertinho. E o restante da área você roça. Então, você tem que manter roçado, porque além da invasora realmente competir com nutrientes, ela abafa. Se ela ficar muito em cima da muda, o mato crescer, principalmente braquiária, ela abafa. Nisso que você abafa a muda, pode perder a muda por estiolamento, que é a planta se estica para poder procurar a luz. Então, realmente, nessas áreas que teve a intervenção humana, que a gente tem que reflorestar, que é justamente onde que teve capim, onde que teve pasto, onde que tem essas invasoras, porque tem essas invasoras justamente porque foi mexido pelo homem, né? Porque numa área que não foi mexida, ela já está reflorestada, já está ali com o microclima dela, das mudas pequenas, maiores, que elas se entendem lá, os arbustos, as árvores maiores. Mas quando o homem mexe na área, após cultura ou após queimada ou após pasto, né? Então a gente mantém a roçada em toda a área, em torno da muda, a gente capina um pouquinho, revolve esse solo para botar os nutrientes. E assim vai. Só que depois você vai observando, por exemplo, no frio, eu não capino em volta das mudas. Ou melhor, eu roço e deixo um matinho ali acamado em volta dela para fazer uma umidadezinha ali para ela, né? Tô vendo que eu vou ter que fazer isso o ano inteiro, né? O ano inteiro. Porque agora no verão eu senti falta disso, de cortar a invasora e deixar ela ali, porque você não vai carregar mato. Isso vai virar composto depois, né? Vai se misturar ali. A manutenção é constante, principalmente no início. Essa roçada é constante no início. Até essas mudas chegarem a um tamanho maior, e aí elas passarem a invasora, vão crescer a ponto de passar. E aí elas vão fazer sombra. Nisso, onde que tem sombra, a invasora não cresce. Então, depois de 2 anos, depois de um tempo, você não precisa mais dessa manutenção tão constante, essa roçada tão constante. Mas tem que ficar de olho, principalmente no início, com tudo, entendeu? Então, são várias atividades. Essa questão de formiga, hoje, tem área que a gente não vê muito, mas quando a gente faz a primeira roçada, eu acho que elas ficam oriçadas, né? Elas se atacam, ela sai dos formigueiros, e aí o que ela vai fazer? Ela vai atacar as coisas novas que apareceram lá. Então é gostinho novo para ela. Então as mudas vão ser um prato feito para elas. Então a gente tem uma dica de passar ou silicone ou uma graxa no caulezinho dela. Passa com a luva, é pouquinha coisa, porque elas escorregam ali. Porque às vezes quando a gente coloca algum tipo de obstáculo em volta da muda, aquele protetor tal, depois, quando as mudas crescem, você tem que sair lá tirando, porque ela vai esgoelar, né? Vai estrangular, aquele protetor pode estrangular a muda e é pior. E você fazer isso num reflorestamento de 20 mudas, ok, mas de 3.440 é impossível. Então, a gente tem que ter esse cuidado dentro do que a gente pode e também imaginando como que a natureza ia se virar ali, como ela iria se virar ali, né? Então, a gente tem que mais ou menos imitar, respeitando também esses desafios, né, da questão climática, porque, assim, influencia em tudo, né? Influencia na questão das invasoras, porque, por exemplo, numa seca, tem invasora que resiste à seca e vai com tudo. E aí a muda não vai e as invasoras vão. As invasoras vão, né? A gente coloca bambu, a gente coloca uma estaca de bambu em cada muda, justamente na hora de roçar,
ou se a muda morrer, a gente vê que ali naquele bambu tinha uma muda. E aí, numa área que a gente está reflorestando, simplesmente apareceu uma trepadeira. A trepadeira sobe no bambu e sufoca a muda, mas ela é muito rápida. Eu já mandei para identificação botânica, eu nunca vi aqui na região. E aí a gente teve que cercar essa invasora, igual um acero, dentro do reflorestamento. A gente vai capinar tudo e plantar tudo de novo. A sorte que a gente viu a tempo. Você não ia pegar o reflorestamento inteiro. Tá. Olha o desafio. É o desafio. E daí, assim, né? Como que vocês fazem esse monitoramento para justamente garantir que essas mudas, né? Porque tudo a gente está falando de problema, mas assim, sei lá, de quanto em quanto tempo? Como que é esse monitoramento que vocês fazem para realmente o sucesso aí desse reflorestamento? Porque a gente nem imagina, né, o tamanho dos desafios. E é o que você falou da formiga, também a gente acha, não, é só jogar veneno para a formiga, né? Não, mas não é assim, né? Você tem técnicas, então como que é esse controle? E também, não precisa, sei lá, cada 2 meses, né? Não, então planto, deixo lá e o negócio cresce. Como que é esse monitoramento que vocês fazem? Tem requerente, eu tenho cliente que fala assim, não, planta e deixa. Não, então vai pagar tudo de novo, porque não dá para. Inicialmente, o cuidado é toda semana. A gente conta com, se tiver na propriedade algum funcionário que consiga ir lá olhar para a gente, sinalizar, a gente monta grupo no WhatsApp para as pessoas ajudarem a gente com foto. E a manutenção da minha empresa quanto às mudas, inicialmente é toda semana, pelo menos visita técnica. Inicialmente. Aí a roçada, agora na seca, foi de 2 em 2 meses. Mas daqui a um tempo, se começa a chuva, vai ser de mês em mês ou mais constante. Aí a gente tem que ir de acordo com o que está acontecendo. Mas aí a gente vai fazendo assim, de mês em mês. Aí passou um ano, dá para ir de 2 em 2 meses, lá fazer a visita, faz o coroamento, as mudas estão crescendo. Se teve alguma doença, se a gente tem que passar tipo um fungicida natural, a gente usa muito até detergente, sabe? Com pimenta. Então, assim, existe também até plantio em beira de rio que a gente tem que ter mais cuidado com essas coisas, porque aí tem formiga mesmo e a gente não pode ficar jogando veneno, não pode ficar jogando defensivo, né? Porque tá ali no rio, as pessoas têm contato com ele. Então, tem aqui ainda mais a gente tem desafio com a enchente, porque depois que planta, vem a enchente, pode levar as mudas embora, porque é bem na beira do rio. E a gente tem que plantar essas questões da mata ciliar justamente para poder conter e ajudar essa questão do desmoronamento. Então, também tem esse desafio. Então, até na beira do rio, ou no campo, ou no passo, o que for, o mais importante é a visita técnica. Então, tem supervisora que vai lá, sei lá, conversar com o caseiro, ou ver como é que tá, o boi entrou, não entrou, exceto agora no carnaval que a gente ficou um tempo sem ir, né? Porque a gente pegou a folga, que o boi entrou, mas a gente tem que ir toda semana para ver como é que estão. Porque se deixar igual a serva invasora, em 2 semanas, se a gente não for, toma conta de tudo. E aí vai espaçando, entendeu? Vai espaçando. As visitas perfeito. E a manutenção. E essa supervisão que faz, ela agenda a próxima manutenção com o profissional. Então, ele vai lá, volta com roçadeira, volta com alguma graxa para repor, algum bambu que caiu, conta as mudas que estão mortas para repor na próxima, entendeu? E assim vai. Sim. É um trabalho, às vezes, até maior do que jardim de casa, né? Porque o jardim de casa é mais controladinho, talvez. E Carolina... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, eu já ia fazer uma outra pergunta, mas... Não, pode fazer. Eu estou falando dessa questão de jardim de casa, é a roçada, né, os cuidados com as mudas, e a gente está em casa, a gente tem os olhos mais perto. Tá vendo? Né? E aí lá, às vezes é um morro tão grande que a gente tem que colocar o drone, ou então realmente contar
o apoio dos proprietários, porque é um benefício também para ele, a fazenda dele vai valorizar. Outra coisa, a gente procura nascentes para poder fazer o reflorestamento ao entorno, então vai aumentar a quantidade de água dele. A água hoje é tesouro, é ouro. Então, assim, a gente conta com todo mundo, a gente faz uma força-tarefa para poder, porque a gente realmente precisa de ajuda, a gente sozinho a gente não consegue, não, entendeu? Então, o que a gente... deixa eu te contar, o que a gente fez da última vez agora com tanta seca? E era um topo de morro que tem que subir, mas muito, muito. E aí o proprietário estava ajudando a gente com a carrocinha, com o Jeep dele, né? E a carrocinha, porque a gente também não tinha... Nenhum carro subia. Aí, só que a gente tinha que levar uma quantidade de muda que ficasse lá para a gente ir plantando, né? Aí eu lembrei que eu, na minha infância, em Minas, quando a minha mãe viajava, a gente viajava naquela época, ela pegava todas as plantinhas dela de vaso pequenininho, botava no tanque, né? Botava um dedinho de água e a muda ficava ali absorvendo aquela água, né? Secava, mas pelo menos elas ficavam lá por um tempo até a gente chegar. Aí a gente cavou no chão, fez uma piscina, fez um buraco no chão, botamos uma lona, enchemos de água. Dengue não vai dar, porque vai secar, vai ser rápido. E aí botamos todas as mudas ali, botamos uma lona escorada na cerca, e as mudas ficaram mergulhadas ali, todas verdinhas, todas, porque elas chupavam a água ali daquela piscininha, né? Olha o que a gente tem que fazer, às vezes, para poder conseguir cumprir o que a gente tem que cumprir, e as pessoas nem imaginam, né? Porque não são terrenos, muitas vezes, fáceis, né, de fácil acesso. Então, é o que você está falando, topo de morro é uma questão super complicada, né? E até pensando numa coisa que a gente já falou, que é a questão do incêndio, o apagar incêndio também nessas áreas é muito complicado, porque não tem carro que chegue, né? Então, como você leva água? É com abafador, e você depende de pessoas, então são questões. E manter o acero limpo sempre. Sempre, exatamente. E né, você comentou aí nessa sua fala, Carolina, da questão do benefício ambiental, né? Para o proprietário que valoriza. Mas, assim, quais são os benefícios ambientais esperados a longo prazo com esse plantio aí na região de Petrópolis? É muito importante. Desde o solo até a formação da floresta, até a prevenção de desmoronamento. Nessa fazenda tinha área que já tinha sido desmoronada, a gente conseguiu a plantar ali nessa área, né? E para Petrópolis, a gente às vezes não acredita que na área urbana não dá para plantar, né? Então, existiu a área aqui onde que caiu, né, toda aquela superfície de terra com árvores e com tudo, e ficou um corredor com duas florestas do lado. Então, o que a gente teve que estudar? Primeiramente, o solo, se tinha ali muito entulho, né? Então, você reflorestar numa área dessa, colocar as espécies que vão se adaptar ali com um sistema radicular menor, mesmo que for cobrir essa área que foi descampada, isso é muito importante. Seja o que pegar ali, porque vai deixar esse solo menos exposto, porque ele está exposto, e com chuva forte isso vai cair mais, né? O sistema radicular prende a parte do solo, né? Toda a agregação do solo, o sistema radicular segura aquilo ali. E também a árvore formada, a chuva bate primeiro na copa dela para depois bater no solo. Então, a diminuição de impacto da chuva também é muito grande. Além do que ela absorve na copa e leva para as raízes, para o lençol freático. Isso é muito importante para aqui. Em torno de nascente, uma nascente com árvores em volta, ela produz muito mais água. Então, a gente tem um mapeamento de nascentes nessas áreas rurais e a gente oferece para o proprietário, pelo menos em torno dessa nascente, seja pasto, porque às vezes não quer perder o pasto, em torno dessa nascente fazer esse plantio em volta para a gente
até fazer esse programa, sabe, de prevenção para não perder a água, para evitar a diminuição de água do lençol freático, enfim. E, além de tudo, tem a parte da captação do gás carbônico, que é uma árvore, ela vai tirar, principalmente uma área urbana, ela vai tirar a poluição do ar. Uma área urbana, a árvore ela consegue absorver essa poluição de ônibus, de gás carbônico, da parte de escapamento de carro, e ela consegue absorver isso. E aí ela joga isso para o solo e transforma isso em outros nutrientes lá no solo e devolve o oxigênio para o ar. Então, ela transforma isso através da fotossíntese, captar o gás carbônico e liberar o oxigênio para a gente precisa dela, a gente não pode ficar sem a árvore aqui no mundo, então todo mundo vai morrer sem ar. E aí, na área rural, nas áreas mais afastadas, a gente reflorestar o entorno da cidade, isso também é muito importante, porque aí a gente vai reconstruindo o verde, principalmente que foi destruído pelas queimadas aqui, e aí daqui 20 anos, ou durante 20 anos, ela vai captar 1 tonelada de gás carbônico durante toda a vida dela, e isso é muito bom para a gente, isso é o futuro, isso a gente tem que pensar no futuro, sabe? A gente tem que estudar mais sobre isso, a gente tem que investir mais nisso, ter mais profissionais na área para trabalhar com isso. Tem mercado, tem projeto para todo mundo, e a gente precisa dar as mãos e realmente reflorestar. O fato de você plantar na sua casa, na área doméstica, tem que ter muito cuidado para não ter que cortar a árvore depois. Vou plantar uma árvore que eu não conheço a espécie no meu quintal. Mas uma paineira vai crescer muito, vai destruir minha tubulação de esgoto, vai pegar no fio elétrico. Então vou ter que cortar. Não, já escolhe a espécie propícia para o local, já estuda o afastamento da casa, a parte da rede elétrica, pode plantar, entendeu? Pode pegar uma área no seu quintal, pode ser pequena. Eu já fiz reflorestamento de 20 mudas, onde que eu peguei ali 80 metros quadrados, 100 metros quadrados e plantei. Então, assim, é válido, qualquer número de árvores plantada é válido, só tem que ter esse conhecimento, não porque todo mundo tem que ter o conhecimento ambiental, não é isso não, mas é justamente para não ter que cortar depois. Aí não corta. É buscar esse conhecimento, né? Porque Exatamente. é o que você falou, assim, uma percepção que eu tenho é que as pessoas, às vezes, querem simplificar o trabalho na vida, né? Então, assim, para que eu vou precisar ficar limpando meu jardim, contratar jardineiro? Folha. Então, então eu vou concretar todo o meu quintal, frente da minha casa, mas a gente perde, né? Perde com a questão da impermeabilidade, perde com a questão paisagística, né, do verde, perde com a absorção de gás carbônico, perde com a recarga do lençol, perde com um monte de coisa. Então, realmente, acho que as pessoas precisam se conscientizar de ter área verde nas suas residências, mas fazer boas escolhas, porque talvez essas más escolhas no passado fica, né, nesse inconsciente aqui coletivo de que ter árvore é um problema, e que daí eu vou ter problema com meu vizinho, vou ter problema na minha casa, vou ter problema nisso. Não, é saber escolher a espécie, né, Carolina? Com certeza. E como você falou, eu acho que a questão aí do benefício, ele é um benefício para todo mundo, né? Não é só para aquele proprietário que vai ter a valorização da residência, mas quando você tem uma APP que seja num curso d'água ou mesmo numa nascente, você protege essa água, né? Você protege que aquele rio não tenha um assoreamento, você protege que essa nascente permaneça produzindo água, como você bem disse, porque a gente também acha, não, tem água, né? Não importa o quanto, o como, de que jeito, mas tem. Não é bem assim. E a gente tem visto uma grande quantidade de nascentes secando hoje. E secando por conta disso, porque você não tem uma preservação no entorno dessa nascente. Ou mesmo o rio, né? A maioria dos rios hoje estão assoreados por conta das ações humanas, porque ele não tem a proteção que ele deveria ter no seu entorno. E tudo isso vai impactando, e impacta com certeza com as enchentes também. Então, é um conjunto de ações, né? E o benefício é para todo mundo, desde respirar um ar limpo, de ter uma paisagem mais bonita,
de você ter praças, de você ter lugares para uma convivência maior nas cidades. Então, além de valorizar a propriedade, né, que eu também acho que valoriza. Com certeza. São vários benefícios, vários. Você já viu foto de uma área urbana onde que numa rua arborizada é 5 graus mais baixa a temperatura do que numa área não. Você já viu uma foto assim mostrando? É nítido. Estacionamento, todo mundo reclama da folha, mas na hora de estacionar um carro num pátio, não procura uma árvore para colocar debaixo. Uma sombra, né? Então, assim, o homem, na verdade, ele sabe o que é bom. Só que realmente, assim, não, é rapidinho, não, eu não preciso cuidar, outra pessoa cuida, não, prefiro cimentar, que é mais fácil, outra pessoa tem área ali do lado, não precisa de eu fazer. Então, assim, ninguém faz por si só, fica esperando todo mundo fazer. Exatamente. E uma coisa que é super importante, né, é a questão da educação ambiental, acho que até para a realização aí desses seus projetos. Existe alguma ação de educação ambiental envolvendo a comunidade local nos projetos que você trabalha, né, ou que normalmente nos projetos de reflorestamento? Como que você vê essa questão? Sim. Então, tem um acordo com o órgão ambiental aqui, onde que cada reflorestamento que eu fizesse, eu incluísse educação ambiental, seja para a comunidade ao entorno, explicar o que eu estou fazendo ali, porque às vezes a pessoa olha, o que ela está fazendo ali, né? O que ela está subindo o morro? E os funcionários da propriedade, escolas ao entorno, e a gente aproveitar algum momento do plantio para eles participarem. Então, a minha empresa ela tem um instituto interno que chama Semeamando, onde que a gente coloca, além de colocar as hortas nas escolas, a gente faz esses reflorestamentos com algum momento com educação ambiental, em parceria com outras ONGs aqui na região serrana. Então, existem outras ONGs específicas de preservação do meio ambiente e água. Aqui tem um projeto Água, tem um projeto Araras. Então, tem várias ONGs aqui que o meu instituto, a minha ONG, faz parceria para a gente trabalhar. E aí, nesses reflorestamentos, mesmo que seja pouquinha coisa, mas a gente chama a equipe. Por exemplo, quando eu faço reflorestamento de empresa, mesmo que eu fiz em outra área longe, eu tiro um dia para poder conversar com os funcionários. Então, teve palestra que eu fiz para 50 funcionários, contei o que eu estava fazendo, porque eles estavam ali na obra, né? Eles estavam na construção. Então, eu falei, o que vocês estão construindo aqui impacta o meio ambiente, eu estou plantando lá. Mas vocês precisam saber disso. Aí a gente fala sobre composteira, a gente fala não queimar o lixo, a gente fala sobre o resíduo da obra, a gente entrega folder educativo de educação ambiental. Aí eles contam, sempre eles têm experiência com plantio, se interessam em plantar árvores e em participar de alguma forma. Então, assim, a gente tem que cada vez mais expandir. Eu acho que é a comunicação, porque se a gente faz um reflorestamento na comunidade e não conta o que você está fazendo, você tem que contar, né? Então, assim, a gente envolve os funcionários da propriedade. Agora, o mais interessante é a gente levar isso para as escolas também, apesar de que as crianças são muito mais conscientes do que os adultos, mas levar para as escolas toda a questão da importância do reflorestamento, a importância de não queimar lixo no quintal, porque a criança acaba falando com o vô, tipo, o vô não pode queimar, porque eu escutei que não pode, porque polui o ar, e vamos fazer uma composteira. Então, essa conscientização a gente não pode deixar de fazer eu acho que em qualquer profissão, sabe? Qualquer profissão. Sei lá, na área médica, vamos conversar, então, com os filhos do funcionário sobre não jogar lixo, sei lá, lixo hospitalar em qualquer lugar. Um exemplo que eu estou dando. Então, eu acho assim, qualquer profissão, a gente pode envolver a questão da educação ambiental, que eu acho uma área também assim, muito legal. Na verdade, a educação ambiental surgiu para mim na época de faculdade, em 96, e eu falava que tudo que eu aprendesse ali na agronomia, eu queria passar adiante, eu não queria ficar retido comigo. Então, ali em 96 surgiu o projeto Semeamando. E eu consegui colocar ele em prática só em 2013. Eu botei ele em prática, de colocar as hortas nas escolas. A gente sempre planta alguma mudinha na escola para as crianças, um ipê amarelo, alguma coisa assim. E essa questão do reflorestamento,
é muito importante você envolver as pessoas ao entorno, sabe? Sempre os caseiros, eles têm amigos, vizinhos da outra propriedade, que um conta para o outro, né? Então, a gente chamar todo mundo para uma conversa, tomar um café e conversar com todo mundo. É isso que a gente tem feito. Não, perfeito. E assim, teve algum apoio de governo ou de empresa para a realização desse projeto? Então, no meu caso, como eu vou compensar para o requerente, para o cliente que ele fez uma construção, o requerente me procura porque o órgão ambiental solicitou o plantio. Então, é meio que uma obrigação. Agora, projetos e apoio, não. Não. Ainda Mesmo não. essa parceria que você, não sei nem se foi uma parceria, tá, Carolina? Do órgão ambiental, de você incluir a questão da educação ambiental. Não, porque é dentro do projeto, dentro do processo, né, de compensação, a gente incluiu a educação ambiental como se fosse também fizesse parte Fazer parte do do termo de processo de compensação. reflorestamento. Tá, Isso, perfeito. Isso foi assim uma ideia, e aí eu acatei essa ideia e vou fazer independente de apoio ou não, entendeu? Quem, na verdade, me apoia é o próprio requerente, que paga pelo plantio. Eu não cobro a mais para fazer educação ambiental, porque é uma coisa que, na minha opinião, eu não vou ter tanto custo, então isso eu englobo dentro do projeto. E, assim, mas apoio não, de incentivo ainda não. Talvez eu tenha que buscar isso mesmo, entendeu? Porque o desafio é muito grande. Será que a gente não tem um seguro? Se a gente não tem alguma coisa assim, queimou, eu vou ajudar a Carol, entendeu? Ela não teve culpa. Perdemos as mudas com calor, perdi muita muda. Então, essas mudas que vai repor, tudo bem, o requerente vai me ajudar, mas ele também não tem culpa, eu não tenho culpa, ninguém tem culpa. Então, é uma floresta que está surgindo ali para o bem de todo mundo, né? Então, a gente pode ter um apoio, um seguro. O meu fornecedor de mudas me ajuda muito, mas, assim, é bem complicado. É bem complicado. E a gente falou muito, né, de Petrópolis. Tem algum outro trabalho, né? Você atua além de Petrópolis em outras cidades? Tem algum outro trabalho que você tenha feito e que de repente tenha tido algum destaque também que você poderia citar para a gente? Conta um pouquinho dessas questões. Então, a gente está buscando novas áreas. Onde que a gente tiver que ir, então a gente vai. Então, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem bastante cidades que a gente fez. Minas, a gente tem 2 ou 3 cidades, também com essa ideia de compensação, tá? Que aí a pessoa me procurou para compensar. A gente tem um cliente perto de Sapucaia, que ele procurou a gente para reflorestar particularmente, porque ele queria que reflorestasse a área dele, que estava muito degradada. E aí, assim, tem alguns casos assim de forma particular, mas são bem raros, tá? Às vezes, eles só fazem realmente quando tem obrigação. Então, eu acho que a gente tem que buscar mais isso. Mas eu estou disposta a ir para qualquer lugar, entendeu? Qualquer lugar que a gente também está fazendo um trabalho de conscientização na área urbana, de resíduo sólido, plano de gerenciamento de resíduo sólido, é uma área muito boa que a gente pode fazer, porque, por exemplo, em Caxias são só indústrias, e a gente precisa trabalhar com isso. Por exemplo, em São Paulo seria também um mercado bom, mas assim, a gente está disposta a expandir, sabe, a seguir. Porém, hoje a gente atua muito na região serrana, no estado do Rio de Janeiro. Tá. E, Carolina, tá super bacana aqui a nossa conversa. Acho que a gente falou de bastante coisa importante, né? Acho que para uma consciência aí ambiental sobre a importância da manutenção de áreas florestais, da ação do reflorestamento. Mas, para a gente poder encerrar aqui essa nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Tá. Eu tenho 2 frases: que fazer o bem faz o bem,
né? A gente tem até um projeto bem legal com uma empresa vou falar rapidinho, uma empresa de confecção de camisas, aonde que cada cliente comprando 10 camisas planta uma muda. Então, a gente busca isso, né? Que a gente fazer o bem faz o bem. E eu acho que também a gente tem que pensar que o ser vivo não é só o ser humano. O ser vivo é desde o micro-organismo no solo até o pássaro lá em cima que voa em busca do alimento. E principalmente as nossas árvores, né? Que precisam ser conservadas, precisam ser plantadas. Elas já se multiplicam sozinhas, mas não é qualquer lugar, né? Através de semente, voando. Mas a gente tem que complementar essa ação natural com a ação humana para o bem. É esse o recado que eu quero dar. Tá. Carolina, muito bacana, muito obrigada. Né, queria te agradecer pela sua participação no nosso programa hoje. E já deixo o convite para você voltar legal. mais vezes, que acho que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Volto sim, posso só me chamar. Tive a oportunidade de ir aí também, oportunidade de vocês virem aqui também conhecer as áreas, conhecer. A gente está fazendo uma coisa também muito legal de a gente alimentar o nosso site com o crescimento das mudas, sabe? Para vocês consultarem, principalmente essas pessoas que vão plantar através de compra das camisas. Então, a gente quer expandir isso, a gente quer incentivar. Você que não consegue plantar, deixa que a gente planta para você e mostra que plantou, sabe? E a gente está aqui para a gente se unir. Então, eu agradeço muito pelo convite, por falar do assunto, amo falar do assunto, ter essa oportunidade da gente conversar, ainda mais num programa que busca isso, que fala sobre o assunto, que entende sobre o assunto. Então, a gente está aqui para isso e sempre quando quiser pode me chamar. Perfeito. Obrigada. Obrigada a você. Bom, gente, hoje eu conversei com a engenheira agrônoma Carolina Rodrigues. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.